Nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 6. A propósito, esse texto vamos estar lendo nesta noite, meditar naquilo que vivenciamos em nossa vida, vivenciamos no nosso cotidiano, vivenciamos no nosso país, vivenciamos no dia de hoje. Isaías capítulo 6, do versículo, vamos ler o capítulo todo. Isaías é escolhido e consagrado para profeta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E os serafins estavam em cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o seu rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E os meus olhos, e clamavam um para o outro, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendereis, vede e em verdade não percebereis. E engorda o coração deste povo e endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhe os olhos, e não vem a ele a ver com seus olhos, e a ouvir com os ouvidos, e a entender com o seu coração, e converter-se e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? Respondeu-me: até que se assolem as cidades e fique sem habitantes, nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo, e seja pastada como o carvalho e como a azinheira, que depois se desfolhem ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Querido Deus, mais uma vez, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite de estarmos meditando na tua palavra. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, eu estou muito feliz nesta noite. Interessante que hoje o nosso país, Deus nos concedeu a oportunidade de escolhermos o nosso representante, politicamente falando. Interessante que, não sei, o irmão Alexandre, eu não sabia que ele ia ser mesário, nem ele também tampouco sabia que eu ia ser mesário. E desde às 5 horas da manhã estou de pé e não fui lá por valores, e também se tivesse que ir por valores eu iria. Fui prestar um serviço voluntário ali à minha nação, ao meu país, porque
Entendo que isso faz parte do cidadão, há aqueles que não concordam, é um direito seu. E, entre os outros assuntos, eu quero trazer dentro da palavra de Deus, para que a gente possa meditar nesta noite. E Deus, Ele nos dá a oportunidade. E aí, sabemos que em outros países acontecem, quando há um momento de escolher o representante do país, o líder, há guerra civil, há quebra-quebras e por aí vai. E até onde sabemos, Deus nos deu a oportunidade de cada um exercer o seu direito civicamente, como o irmão colocou aqui na abertura do culto. Há problemas que possam acontecer, e onde existe gente, onde existe o ser humano, problemas acontecem, mas à vista de tanto pecado, de tanta desordem, tudo sucedeu com ordem e decência. E se não houver também, aprove a Deus, mas até agora temos a informação que tudo ocorreu. E Deus nos deu a oportunidade de escolher aquele candidato ou outro. E nós temos que orar para que Deus abençoe a nossa nação. E em se tratando, Daniel, ele estava ali na Babilônia, e ali ele tinha um representante que humanamente não estava nos desígnios de Deus, mas Deus deu a oportunidade para ele, até o ponto, e de que ele esqueceu de que Deus cuidava do seu governo, sendo ele um cristão ou não, e ali ele começou a se intitular de Deus, e ali, durante aquele banquete, aquele ato de pecado, uma mão começou a escrever na parede, e ali aquele homem, aquele governante, se tornou, foi à loucura, ao delírio, e foi comer pastagem como um animal. Então, que nesta noite seja aquele que Deus permitiu que chegasse à direção do nosso país. Deus vai dar a oportunidade dele melhorar o seu coração ou de voltar-se para Deus. Isso é Deus que faz. E nós precisamos orar e fazer a nossa parte. E Isaías, ele estava ali envolvido com o seu povo, com a sua nação, vivenciando aquele problema, e ele esperava, sim, em Deus, porque ele estava na igreja, ele estava no centro da vontade de Deus, procurando fazer a vontade de Deus, mas ele estava olhando para aquele representante que Deus colocou sobre a autoridade, sobre o seu país, sobre a sua nação. Porque o versículo 1 que ele diz: no dia em que morreu o rei Uzias. Então, Isaías, ele tinha o seu referencial ali na sua nação, e ele viu a mão de Deus sobre aquela nação. E ele toma um choque, e ele diz, ai de mim, que habito no meio de um povo de impuros lábios. E ele diz que é um homem também de impuros lábios. E ele não se considerava ali melhor do que os outros irmãos, os outros eleitores ali. Ele estava incluído ali na hora que ele estava fazendo o seu voto. E aí, nós fazemos um voto de consagração ao Senhor, E aí, ele diz, que habita no meio de um povo de impuros lábios, e ele também, ele sabe que ele tinha as falhas dele também,
para com Deus. Mas Deus, Ele sabe que o homem perfeito aqui na terra jamais existirá. O único que é o que? Aquele do hino que nós cantamos, que Deus enviou seu Filho amado para morrer em nosso lugar. Então Jesus Cristo foi o único perfeito aqui na terra e que nos deixou o exemplo. E Deus viu na pessoa de Isaías que ele também precisava ser alcançado, e que ele precisava de uma direção para a sua vida, independente do que estivesse acontecendo no seu país, independente do que estivesse acontecendo com o seu líder. E eu não sei do que você precisa nesta noite, eu não sei o que você perdeu, mas eu sei que Deus, Ele tem aquilo que você precisa, Ele tem a direção que você precisa. Porque Ele vai perguntar: e quem há de ir por nós? Deus te pergunta nesta noite: o que é que você tem feito por Ele? O que é que você tem feito pela sua família? O que é que você tem feito pela sua igreja? O que é que você tem feito pelo seu trabalho? O que é que você tem feito até mesmo pela sua própria nação? Você tem jogado a toalha, tem deixado as coisas erradas imperar? Você tem deixado que as pessoas, tem visto as pessoas fazerem falcatruas, e você tem feito também? Deus, Ele procura, diz, Deus procura os adoradores, aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Não deixe de exercer o seu direito, não deixe de fazer parte da construção da sua nação, da construção da sua família, da construção do reino de Deus, que é o mais importante. E aí sim, Deus pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E por que eu disse que eu estou feliz? Talvez por algumas dificuldades, todos nós temos. Como eu disse, Deus me deu a oportunidade de acordar hoje, de fazer aquilo, como eu já relatei para os irmãos. Deus me deu a oportunidade de me dirigir daquela distância até aqui, mais de 60 quilômetros. O carro poderia ter quebrado, poderia não ter, mesmo assim eu viria como eu já vim, sem ter veículo, não, isso independente. Poderia ter furado o pneu, poderia ter acontecido um acidente, mas aqui estamos. Você poderia estar descansando, mas nós estamos aqui nesta noite, independente das circunstâncias da vida, assim como Isaías, aconteceu algo ali na sua caminhada, mas ele não desistiu. E eu queria trazer algumas lições aqui do esboço, para que a gente possa meditar na palavra de Deus. O trono que nunca ficará vazio, mesmo que o rei Uzias tenha morrido, mesmo que aquele que você esperava, humanamente falando, não fez o que você esperava, mas Deus, Ele nunca falha. O trono de Deus nunca ficará vazio. Então, Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Deus está permanentemente sentado sobre o seu trono. É Deus que governa as nações, independente de quem quer que esteja à frente, achando que está
no controle de tudo. Terceiro, uma voz que nunca silencia. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Quarto, uma confissão que nunca será esquecida. Sou um homem de lábios impuros. Então, enquanto estivermos aqui nesta terra, talvez você ainda não é um cristão e acha que Deus não vai falar contigo. Não importa a sua condição, mesmo que você seja um homem de lábios impuros, Deus, Ele quer falar com você. Uma confissão profundamente humilde. Reconheça que você é um pecador. Uma confissão poderosamente ou piedosamente espiritual. Quanto vale uma confissão? Para muitos não tem, mas para Deus tem valor. O que é que Isaías disse? Ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros. Nós, cada um de nós, precisamos reconhecer os nossos erros e não pôr acima de tudo a confiança humana, porque ela vai falhar, mas a de Deus não. E uma pergunta que não pode ficar sem resposta: a quem enviarei? Que nesta noite, Deus, mesmo diante do que esteja acontecendo no nosso país, que possa vir a acontecer, Deus está perguntando o que está acontecendo na sua família, no seu trabalho, até mesmo na sua igreja. Ele pode contar com você, Ele pode contar com cada um de nós, para que a gente sirva de instrumento dele, para mostrar para a sociedade, para nossos familiares, que ainda há esperança, que ainda há solução, que nós possamos meditar naquilo que Deus quer para cada um de nós e que nem tudo acabou. Mesmo que nossos familiares, nossos parentes passaram por um momento muito turbulento no nosso país, que a inflação era gigantesca, tantas outras coisas que lembro-me de certa vez que particularmente na minha família, na época, não tinha condições de comprar uma panela de pressão e o governo lá cedia um feijão que, exagerando aqui, levava 3 dias para poder cozinhar, que o feijão era ruim de cozinhar. E ali era a parte que o governo procurou saciar, diminuir um pouco a dificuldade de algumas pessoas. Eu não me lembro a época, alguém pode lembrar dessa época aí, de um feijão que encruava, mas não amolecia, e aí tinha que quebrar ele com a marreta, com a sexta-feira, para poder... Mas graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, em Abacuque 3, 17, 18 diz, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vide, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Não espere pelo homem, o homem é falho. Espere em Deus. Mas sim, nós precisamos sim orar, por todos que estão eminente, estão no poder, estão na direção do nosso país, para que Deus melhore ou mude os seus corações, e em todas as esferas da governança do nosso país, porque
na paz que nosso país venha desfrutar, nós também, como cidadão, como cristão, acima de tudo, venhamos também a ter esse privilégio. Que nesta noite nós possamos, mais do que nunca, colocar o nosso pensamento direcionado ao nosso Deus, pelo nosso país, pelos nossos familiares. E como eu volto a dizer, eu não sei a perda que você sofreu, o problema, mas que Deus, Ele pode trazer a solução, independente de qualquer situação. E que para tanto, o Senhor nos abençoe. Medite nessa palavra de Isaías, que a propósito, vamos agradecer a Deus pelo nosso país, pedir a sua direção, pedir para que Deus continue abençoando, para que o socorro chegue aos quatro cantos do nosso país, e que cada um de nós, como igreja batista, como todas as denominações que proclamam o evangelho da esperança, também possam levar o socorro, assim como nós, através de missões nacionais, temos levado também